reunião de quarta-feira, a menina dos olhos do seu. E nós vemos aqui andando, né, os descendentes. A pequenininha que estava aqui é a tataraneta do seu Hugo. Então, o seu Hugo deixou essas sementes plantadas aqui nesta casa. E hoje também quem vai falar para nós é um neto do seu Hugo, o Léo. Léo é o filho da Maria José, que faz parte do grupo local. E é uma pessoa assim muito querida no nosso meio aqui na casa. Muito pensativo. Quando nós precisamos dele, está presente com as suas ideias, com o seu trabalho, nos embelezando muitas vezes o trabalho da casa. Às vezes ele trabalha assim quietinho, com uns chinelos de veludo, no silêncio, mas está sempre presente. Tem o toque dele em muitos trabalhos aqui na casa. Então nós vamos... Oi? Você quer falar? Não, agora não pode. Vai lá, acabou agora. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos, buscando a figura sublime de Jesus nesse instante e agradecê-lo pela oportunidade que estamos tendo nesta noite, de estarmos reunidos em seu nome, Senhor, e rogando que a tua paz permaneça no coração de cada um de nós, que também os nossos lares possam ser envolvidos pelo teu amor, e permita, Jesus, que os dirigentes desta casa espirituais possam estar conosco nessa noite, envolvendo a cada um de nós nestas mesmas vibrações da cura do coração. E receba, Jesus, nesse instante, a nossa prece. Mas pedimos que seja ela como gratidão por tudo que já temos recebido na atual existência. Pai misericordioso e bom que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre. Que assim seja. Esteja conosco, Senhor. Muito obrigado. E com esta prece, nós vamos passar a palavra ao nosso querido Léo. Boa noite a todos. Já agradecendo o carinho e a paciência da escuta de vocês. O título que eu dei para a nossa conversa de hoje à noite: Cristianizar a vida. E falar de cristianização da vida para quem está buscando cristianizar a própria vida é uma alegria, é uma responsabilidade. Então eu já rogo as preces de todos aqui para que saiamos daqui beneficiados pelo estudo que eu elaborei, né? Pelas leituras que eu cruzei para oferecer para nós, com muito carinho, muito respeito pelo tempo de cada um de nós nessa casa de amor. Assim como toda casa amorosa, eu estava brincando com a Ana, os seus palestrantes são escolhidos por mérito e por oportunidade, né? Então hoje é uma escolha por oportunidade de aprendizado. Então eu venho com esse carinho, né? Mas também me colocando, até coloquei lá, aprendiz Léo Gonçalves. Então, cristianização da vida é uma expressão que o Chico usou lá em 1971 no programa Pinga Fogo. E ela me chama muito a atenção. Só essa expressão já me impacta demais a minha vida. E aí, buscando nas obras, a gente vai trazendo clareza, né? Por exemplo, na obra Fonte Viva, Emmanuel diz que cristianizar a vida é jogar luz a cada ponto de sombra que nós vamos localizando na nossa vida. Então, como nós estamos nesse tempo e desafiados a ajudar na transição planetária, como eu sou da área da educação, eu preparei algumas propostas didáticas para a gente falar de cristianização da vida.
Porque no decorrer dos nossos séculos nós fomos nos afastando da simplicidade e da pureza de Cristo, né? Dogmas, mistérios, culpas foram nos afastando da simplicidade de Cristo, que é agir com amorosidade. E Rosandro Klinger, um psiquiatra espírita, que tem uma contribuição muito vasta de lives na internet, principalmente nesse tempo de pandemia, ele diz assim para nós: muitas vezes nós nos auto-julgamos e naqueles dias em que a gente não consegue tanto alinhamento com os princípios, né, com as leis de Deus, nós nos afastamos da casa espírita. Então olha só, culpa nos afastando da casa espírita. E aí ele com muita lucidez diz assim: é justamente nesses dias que nós mais precisamos da casa espírita. Então, que os nossos modelos mentais que precisam ser superados não nos afastem da casa espírita, nos tragam para ela. Cristianizar a vida. Algumas propostas didáticas, para a gente buscar pôr em prática. A primeira delas está no livro Fonte Viva também, quando Emmanuel sugere para nós cultuarmos beleza em tudo aquilo que nós proferirmos. Eu vou ler as outras duas, elas virão, né, um desenvolvimento delas mais para frente, mas eu vou ler aqui só para preparar melhor, vocês ficarem melhor preparados para me escutar. Então, cultuar beleza em tudo que proferimos, atenção aos aspectos informativo e aspecto transformador da doutrina. Nós estamos num tempo em que a educação está passando por transformações muito significativas, né? Memória não é mais inteligência. Inteligência é habilidade, é competência. Então eu gostaria de trazer um pouco dessas ideias para nós também. Por quê? Como trazer as características de Cristo para as nossas habilidades e para as nossas competências. Não só como Emmanuel fala, de manter o discurso de Cristo no círculo das nossas palavras, mas sim trazer para as nossas habilidades e para as nossas competências. Então, atenção ao aspecto informativo da doutrina, mas principalmente ao aspecto transformador, a vivência prática desse conteúdo que nos ajuda nos nossos esforços de redenção. E mente atenta às lições de vidas inspiradoras. Aí eu vou trazer algumas vidas inspiradoras, né, que me inspiram e eu sinto que inspiram a todos nós. Vamos lá. Cultuar beleza em tudo que nós proferirmos, né? A todo momento nós estamos proferindo textos, no trabalho, na família, no lazer. E como seria cultuarmos beleza em tudo que nós proferimos? Eu fui buscar umas pesquisas que falam de Chico, né? Umas pesquisas acadêmicas falando de Chico e da cultura brasileira, né? Um paralelo assim, entre as opções na linguagem que a gente encontra na linguagem de Chico. Aí eu achei coisas riquíssimas e trouxe aqui para nós. O que comumente circula na nossa sociedade e é categorizado como ricos, olha como Chico fala: administradores dos tesouros de Deus, prostitutas, irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais, presos, educandos. Olha quanta amorosidade, quantos princípios, né, para olhar para o irmão. Rubens, o primado do Espírito, me ajudou a ler isso, o nome? Rubens Romanelli. No livro Primado do Espírito, Rubens Romanelli diz assim: quando nós formos fazer leituras das pessoas, né, para nós lermos a partir dos princípios, que os princípios governam, né, princípios da caridade, da fraternidade, do benefício mútuo, governam a nossa felicidade e governam a nossa saúde, né? Desalinhamento dos princípios vão afetando, impactando nossa felicidade e nossa saúde. E Rubens Romanelli nos orienta a olhar para as pessoas sempre apoiado em princípios. Ele dá alguns exemplos que eu gostaria de trazer aqui. Assim, chega uma pessoa super bem vestida, bem maquiada, e nós olhamos para essa pessoa e lemos assim: ah, que vaidade, né? Olha só, a vaidade é a nossa leitura não apoiada em princípios. A pessoa se esmerou para oferecer para nós o melhor dela. Numa outra ocasião, o Rubens Romanelli, né, traz um outro exemplo de uma pessoa que enriqueceu, e logo os olhares na leitura dessa pessoa falam assim: ah, com certeza tem alguma atividade ilícita, né? Olha só, em educação a gente diz assim: um texto não está pronto, acabado.
Nós participamos da leitura, nós criamos o texto também quando lemos o texto. Então, o comportamento corrupto da pessoa está na leitura dos olhos de quem fez e não na pessoa, né? E vários exemplos ele vai nos trazendo e nos levando para essa habilidade e para essa competência de olharmos apoiados sempre em princípios. E olha que beleza mais aqui o Chico traz para a gente. Presos educandos, empregados auxiliares, pobres mais necessitados, adversários, amigos estimulantes. Essa aqui eu acho de uma criatividade, de uma amorosidade incrível, né? Amigos estimulantes, aqueles que nós tomamos como adversários. Filhos de mães solteiras, olha só como o Chico fala, apoiado em responsabilidade, né, em princípios, em leis de Deus. Filhos de mães solteiras, filhos de pais ausentes. Então, como seria cultuarmos beleza em tudo que nós proferimos, a todo instante, a todo momento, em todas as instituições sociais das quais a gente participa. Trouxe esses exemplos do Chico. E agora aqui, algumas, depois da ilustração, né, algumas conceituações do que o Chico faz. Espiritualização da linguagem humana, elevando, né, a nossa linguagem está muito no plano material. O Chico espiritualiza a linguagem humana. Transfigurador de situações, transfigura conceitos densos em sutis. Vamos pegar lá, presos, educandos, olha só. Ele transforma conceitos densos em conceitos muito sutis e inclui, né? Inclui e aconchega e olha com esperança, né? Com a esperança que nós que temos a convicção da vida, né? Que não termina, temos que olhar a todos nós. Renomeação, reinterpretação que gera inclusão fraterna. Olha só, Chico renomeia. Ele, com muita criatividade, ele renomeia adversários, amigos estimulantes. Ele renomeia essa categoria dos adversários e inclui. Aí eu gostaria de dar uma circulada pela nossa sociedade, né? Para a gente se olhar sem fantasia, mas se comprometer, né? Nos compromissarmos a reformar nossa linguagem. Os linguistas dizem assim, nós temos que ser cada vez mais donos daquilo que a gente fala. Eu acho isso também bastante importante aplicado à doutrina espírita. Porque os conceitos espíritas vão nos dando lucidez para a gente escolher com mais lucidez aquilo que nós falamos. E irmos promovendo uma limpeza na nossa fala. Eu não digo aqui dessas brigas que nós vemos, por exemplo, com a literatura de Monteiro Lobato e outras brigas parecidas com essa. Não é brigar com o passado, mas é construir um futuro de mais beleza. Então, olha só, outro dia eu fui prestar um serviço numa secretaria de educação e aí o pessoal que estava me alinhando, né, como seria o trabalho, disse assim para mim: Léo, aquele grupo de professores é muito reativo, então você precisa quebrar as pernas. Olha que metáfora, quebrar as pernas, sendo que eu ia lá fazer uma semeadura, um alinhamento de expectativas, um esclarecimento. Olha quantas outras possibilidades de dizer que nós podemos fazer essa escolha, né, com base em princípios, com base em caridade, com base em benefício mútuo. E depois eu sou muito curioso, eu fico observando as metáforas presentes, né, nos ambientes onde eu vou. Queda de braço. Uma queda de braço, um entra para ganhar, o outro entra para perder, né? E essa expressão queda de braço, ela foi utilizada no momento que eu acolhi, para trazer para nós, para descrever uma reunião de educadores. Olha, a reunião foi uma queda de braço. Então, o que está sustentando essa escolha vocabular? Né? Um vai ganhar, um vai perder. Né? Não é possível ganhar e ganhar, não é possível chegar com uma ideia e o outro chegar com outra ideia e nós chegarmos a uma ideia melhor ainda. Né? Viver de fato Cristo nas nossas habilidades. Segurar o rojão, olha só, certamente, né, o ambiente vai oferecer algum dano e fervendo algo que o nosso organismo não suporta. Então são essas as ideias circulantes e que o Emmanuel vem no livro Fonte Viva nos dizer, né, como seria cultuarmos beleza em tudo que nós proferimos. Então, lucidez, consciência,
princípios, leis de Deus, até nas nossas escolhas vocabulares, e sendo cada vez mais donos daquilo que a gente diz. Há uns anos eu tentei achar essa monografia do Luiz Carlos Galhardi, um amigo da casa, que promove aquele movimento Londrina Paseando. Eu tentei achar essa monografia e não localizei, mas eu trouxe os elementos dela, porque eu queria dar referência exata para vocês que se interessarem pela leitura, mas ela não está mais disponível na internet. Mas eu trouxe ainda as reflexões que há alguns anos eu pude lê-la. E ele diz assim, que para a construção de cultura da paz, nós precisamos observar as nossas escolhas em todas as esferas da vida. E a esfera da linguagem é uma esfera que vai construindo realidades, né? Nós, com as nossas opções, com os nossos pontos de vista, com as nossas escolhas de palavras, nós vamos criando a realidade. E o ambiente e as pessoas vão recebendo aqueles pontos de vista e vão se estabelecendo. Então, olha só, alguns exemplos tirados dessa monografia. Dê um pontapé na violência. Percebam os princípios que regem a escolha do pontapé, né? Um vai se machucar e o outro, né, um ganha, perde. Então, o duelo entre Brasil e Argentina, quando a gente ouve falar de esporte, mas me ajudem a refletir outros modos de dizer aqui, né, cultuando beleza. Em vez de pegar duelo, eu posso pegar a linguagem da arte, né, o show, o espetáculo, e outras possibilidades também, enfim, pegando discursos de outras esferas, né? Material. Outro dia eu vi um amigo usando, na brincadeira, tentando substituir o verbo bélico, né? Porque as opções bélicas aqui, né? Pontapé, duelo, bater, lutar, são opções bélicas, de discurso bélico. Como ser consciente, ser dono do que eu falo e não fazer essas opções, né? Então, um amigo disse assim, vamos falar assim, virei um risco, sabe, aqueles desenhos animados que o personagem vira um risco, né? Então, virei um risco da aula. Criatividade a favor da beleza. Vamos lutar pela paz, olha só. Falando de paz, falamos em luta, né? Fazemos opções bélicas, porque secularmente, né, nós estamos muito influenciados por estes hábitos. E a proposta é reformarmos essa frase. Imaginemos aqui, vamos lutar pela paz. Vamos empreender os nossos esforços pela paz. Agora, pegando a linguagem do discurso da engenharia, da arquitetura, vamos construir a paz, vamos arquitetar a paz, né? Pegando a linguagem da jardinagem, vamos cultivar a paz. São infinitas possibilidades de a gente dizer com mais beleza, de dizer com mais princípios, né? Fechando o parênteses da primeira, né, cultuar beleza em tudo o que proferimos, vamos para a segunda. Atenção ao aspecto informativo da doutrina e principalmente ao aspecto transformador. Vivência, esforços de redenção. No livro Fonte Viva, Emmanuel diz assim, muitas vezes nós olhamos para os nossos, né, parceiros de estrada e familiares e amigos e identificamos comportamentos pouco felizes, né? E aí nós dizemos assim, poxa, quanta energia de vida desperdiçada, e, né, se mudasse tal comportamento, quanto seria melhor a vida? Emmanuel diz assim, que toda transformação começa em nós. E se eu primeiro tirar o meu hábito de julgar, eu já estarei dando contribuição mais relevante. Olha que beleza e que tamanha responsabilidade, né, nós estamos sendo desafiados a assumir. Esse exemplo me deixou assim, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo grande ajuda, né, orientando o outro a mudar os seus hábitos. Mas Emmanuel diz que se eu tirar de mim o hábito de ver o ponto frágil do irmão, eu já estarei dando contribuição mais relevante para a transição planetária que tanto nós desejamos, para a construção de um mundo de mais paz, de mais amor, de menos dor, um mundo mais agradável, uma vida social mais agradável. Eu trouxe esse gráfico elaborado por um pensador brasileiro, Luiz Jean Lavoie, para a gente entender um pouquinho o que é esse momento, né, da educação e o né, para mim é um caminho muito relevante para eu me pensar, para eu me autoconhecer e me autotrabalhar. Espero que seja para vocês também.
Olha só, Chico nos diz, né? Nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. À medida que nós vamos avançando em conhecimento, a nossa responsabilidade também vai avançando. Nesse gráfico, Luiz Jean Laon, ele coloca lá no eixo vertical a intensidade da nossa vida. Como que nós estamos pensando a vida, refletindo, quais conceitos já estão, né, muito verdadeiros para nós. Enfim, e ali aquele risquinho lá, altos e baixos, somos nós, tá? E o eixo horizontal é o tempo. Aí o pensador, né, o filósofo brasileiro, diz assim: em determinados momentos nós temos lampejos de criatividade, percepções elaboradas, ensinamentos relevantes, e muitas vezes esses ensinamentos ficam só no círculo das palavras, né? E o desafio nosso agora é falar em habilidades e competências. Por exemplo, há quantos séculos nós temos a orientação de não julgar, de ser o terminal da fofoca, de perdoar 70 vezes? E aí, olha só, a proposta ali nesse gráfico, que para mim ajuda muito em autoconhecimento, é esses ensinamentos mudar a nossa linguagem, mudar as nossas ações e mudar as instituições sociais das quais a gente participa. Olha um exemplo pueril de uma criança, outro dia que eu colhi com uma professora amiga, né, numa escola que eu fui visitar. Ela disse assim: Léo, nós ensinamos a lavar as mãos, né, hábitos de higiene. E era uma região muito carente, né, tanto de conhecimento quanto de necessitada de estrutura material. Aí uma avó chegou na escola e disse assim: que frescura que vocês ensinaram para o meu neto, porque ele não deixa mais ninguém se sentar à mesa sem lavar as mãos, né? Então olha só, né? Na ideia da avó, uma frescura, né? Mas mudança na linguagem da criança, mudança nas ações e mudança nas instituições sociais. Da mesma forma, o não julgar, mudança na nossa linguagem, mudança nas nossas ações, mudança nas instituições sociais das quais a gente participar. Ser o terminal da fofoca, né, o Marcelo fala muito assim nos livros dele. Ser o terminal da fofoca, mudar a nossa linguagem, mudar as nossas ações, mudar as instituições sociais. Então todos os ensinos, né, de Cristo, cristianizar a vida, né, retomando o título que nós demos para o nosso bate-papo. Então, pensemos sempre, né, nesses conceitos luminosos. Como que esse conceito luminoso pode melhorar minha linguagem? Como ele pode melhorar minha ação? E como pode melhorar as instituições sociais das quais eu participo? Para que os ensinos de Cristo saiam do nosso círculo de palavras e, de fato, né, entrem no círculo de nossas habilidades, de nosso jogo de cintura na vida. E aqui, esse movimento de linguagem, agir humano e instituições, eu entendo também como o ajuda-te que o céu te ajudará, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Mudemos a nossa linguagem, mudemos as nossas atitudes e mudemos as instituições sociais. Essa é a ajuda, e depois o céu nos ajuda. Eu vejo muita relação com o capítulo do Evangelho. Recentemente, uma professora filósofa que eu admiro muito também o conhecimento dela, Lúcia Helena Galvão, trouxe para nós, pensando em fidelidade àquilo que a gente sabe, né? Ela trouxe para nós o mito de Giges, do anel de Giges. Giges é um personagem da mitologia e Platão trouxe para nós esse mito, em que ele coloca o anel e fica invisível, né? E aí todos os comportamentos desse poder de ficar invisível. A professora Lúcia Helena Galvão propõe um outro comportamento para Giges. E se Giges ficasse tão íntegro e tão invisível, né, que a invisibilidade para ele daria para ele o mesmo comportamento de quando ele estava visível. E aí ela começa a analisar o comportamento da nossa leitura de Giges. Ah, mas é um trouxa mesmo, né? Olha só, tem a possibilidade de estar invisível e não usa essa possibilidade. O que é usar a possibilidade de estar invisível, né? Na leitura das pessoas, conforme a professora Luciana coloca.
Então pensemos bem, né? Integridade, né? Sentir, falar, fazer e pensar de forma íntegra. E mente atenta às lições de vidas inspiradoras. Aqui eu gostaria de trazer alguns exemplos. Olha essa citação de Gandhi. Todas as religiões são para mim quase tão queridas quanto o meu próprio hinduísmo, principalmente na medida em que todos os seres humanos deveriam ser para mim tão queridos quanto meus próprios parentes. Observam o movimento do raciocínio dele? Ele está olhando para as outras religiões a partir do alto padrão, né, por meio do qual ele olha para a sua própria religião. Olha o movimento, né, de Gandhi apoiado em princípios, em leis universais, em leis de Deus. E ele está olhando os irmãos a partir do afeto que ele desenvolve pelos próprios parentes. Então fica essa reflexão de inspiração para a gente. Outro dia uma professora fez uma dinâmica conosco. Se nós encontrarmos uma foto no meio da rua perdida na calçada, qual a leitura que nós faremos dessa foto? E de repente nós percebemos que essa foto é de um parente nosso. Que leitura que nós faremos dessa foto? Então, utilizemos o afeto e aquilo que nos move, né, com os nossos parentes e com a nossa religião, para olharmos as outras, olharmos as pessoas. E Gandhi também tem uma passagem que eu admiro muito dele, que perguntaram para o secretário de Gandhi como que ele mantinha 2.000 pessoas atentas à sua fala, sem nenhum recurso, sem nenhum data show ali, nenhum vídeo, nenhum áudio. Ele mantinha 2.000 pessoas atentas à sua fala. E aí o secretário de Gandhi disse assim: eu tenho uma hipótese sobre isso, né? Gandhi pensa, sente, fala e age de forma coesa, de forma íntegra. E é isso que dá a ele essa admirabilidade, esse gesto de hipnotizar a sua plateia. E tem uma outra história atribuída a ele que eu acho de uma beleza assim crística. Uma mãe com um filho diabético, uma criança, chega para Gandhi e diz assim: Gandhi, eu já não sei o que faço para ele deixar de comer açúcar. E os malefícios do diabetes estão aí, e a gente não consegue fazer ele transformar o comportamento. Aí Gandhi falou assim: você poderia voltar daqui 15 dias? Aí a mãe, aceitou a proposta de Gandhi, foi embora. Demorados 15 dias, ela volta a conversar com Gandhi. E em 15 minutos de conversa com a criança, com o pré-adolescente, Gandhi convence o garoto a deixar de comer açúcar. Aí a mãe falou assim: mas você só precisava de 15 minutos para conversar com ele? Por que você não fez isso naquele dia, né? Me fez esperar mais 15 dias? E aí Gandhi disse assim: naquele dia eu ainda consumia açúcar, não sabia o que era ficar sem consumir açúcar. Tamanha integridade e respeito, né? E amorosidade construída. Ele foi sentir o que o jovem sentiria deixando de comer açúcar, para depois participar de influenciar a sua decisão. E falando de histórias inspiradoras, eu quis trazer esses dois. O Eurípides no começo falou que eu era neto dele, né? E eu digo que nascem perto dos melhores professores os alunos piorzinhos, né, que precisam mais de exemplos edificantes. Então essa é a oportunidade nessa encarnação de nascer perto desses grandes professores. E aqui eu trouxe para ilustrar histórias que inspiram, mas na verdade eles ilustram cultuar beleza em tudo que diz. Eles ilustram a nossa segunda proposta didática lá, que é habilidades, né, de Cristo. E eles ilustram também histórias inspiradoras. Por exemplo, com a Dona Dulce, nós subíamos essa escadaria aqui e nós escutávamos a 1 metro ou mais de distância, né, auxiliando ela a subir a escada, nós escutávamos o joelho dela, as articulações, né, e o desgaste
Mas isso nunca era tema das suas conversações. Tamanho foco na construção do reino de Deus, ela era tão suficiente emocionalmente falando, que ela não fazia, não divulgava suas queixas, né? Porque tinha o foco muito bem definido e a sua missão de construção do reino de Deus aqui entre nós. Eu gostaria de trazer essa figura para nossa mente, para o nosso coração e relembrar esse domínio de si que vai inspirando aqueles que vão ao lado a dominar-se também, né? E esse é o maior conceito de liberdade, quando a gente tem o domínio de nós mesmos, né? Por um caráter muito bem edificado e atenção, mente atenta às leis de Deus, né? E o seu Hugo, se a gente for lá para o cultuar beleza em tudo que diz, eu gostaria de destacar algumas metáforas dele que, brincando, ele nos ensinava, né? Por exemplo, pedalando para a bicicleta não cair. Olha só os princípios aí de perseverança, né? de não desistir e muitas outras, né? Então, com todo carinho, a gente já vai caminhando para o final da nossa fala, trazendo essa responsabilidade para nós, diante de vidas inspiradoras, né? Qual que é a expectativa das pessoas quando elas nos aguardam? Porque muitas vezes a gente passa existências e mais existências admirando pessoas inspiradoras, mas e nós? Né? E nós, quando nós nos responsabilizaremos por ter esse comportamento também que gera inspiração? O termômetro, uma pergunta para ficarmos conosco é: qual a expectativa das pessoas quando elas nos aguardam? Né? Que expectativa elas têm quando elas estão nos aguardando? E o Watson Campelo, ele substituiu o Carver Schutel no jornal O Clarim. E ele se despedia dos amigos assim, quando ele ia visitar o Schutel. Olha só, falando de histórias inspiradoras, né? Então, da expectativa que as pessoas têm quando elas nos aguardam. Ele, quando ia ver o Schutel, ele dizia assim: bem, meus amigos, agora eu vou tomar um pouco de sol. Eu vou ver o Schutel. Então, que as pessoas, quando se aproximarem de nós, venham tomar um pouquinho de sol também. Obrigado pela atenção. E se o grupo vocal puder cantar agora a música Conformosos, eu gostaria de que a gente seguisse essa noite, porque Conformosos é um poema que foi dito em homenagem a Hugo e Dulce Gonçalves. Da gente contemplar essa letra e ver, né, e sentir o que nós desejamos que digam de nós, né? E para isso transformar esses reconhecimentos em metas, né? Para a gente aperfeiçoar o nosso coração, aperfeiçoar a nossa linguagem, o nosso agir e as instituições sociais, né? Família, lazer, trabalho, escola, enfim, todas das quais a gente participa. Obrigado pela atenção e Deus nos abençoe e continuemos aqui para o nosso coração morninho na paz de Jesus que essa casa proporciona para a gente. Obrigado. Que alegria, né? A gente perceber que a gente tem o poder nas nossas bocas e muitas vezes a gente passa despercebido, né? Enquanto o Léo estava falando, eu lembrava. Quando eu era mais adolescente, eu tinha o hábito de falar: eu vou subir uma subida. Vou subir, já é uma subida, o que eu preciso enfatizar isso? E do mesmo jeito que ele falou com algumas outras palavras. E finalizando, esses dias nós fizemos uma entrevista, né? Isso não foi bem uma entrevista, foi um bate-papo com a irmã Jardine, que cuida do abrigo aqui também em Cambé, que também é mais um pontinho de luz aqui nessa cidade. E ela costumava dizer aquela frase, acredito que todos já escutaram, que ela tinha como meta que ela tinha que florescer onde Deus plantou. Então, acho que essa palestra que o Léo trouxe para a gente, principalmente a importância e o cuidado das nossas palavras, dos nossos hábitos, que a gente possa pensar
pensar nisso, basear nesses exemplos dessas pessoas citadas e tantos outros que existem por aí, e nós mesmos ser o sol de alguém e florescer aonde Deus nos plantou. Então, antes de refletirmos com a música que o Léo sugeriu, o coral vai ficar cantando enquanto nós vamos para os passes, nesse momento eu queria convidar a Gil, o Luiz, a Martinha, a Tati, o Rottler e o Marcos para a passe. E enquanto os que aqui permanecerem possam pensar com carinho em tudo isso que nós escutamos nessa noite e que nós possamos ser o sol na vida. Ir para a água, ir para a porta do... Marcos, você pode ajudar na porta, por favor? Prezados irmãos, irmãs, nos resta agradecer a Deus, pela oportunidade que tivemos nessa noite de estarmos reunidos nessa casa, ouvir uma bela palestra que nos chama à reflexão, como nós usamos as palavras, E agradecer ao Léo, a todos que participaram do trabalho essa noite, e que possamos, quarta-feira que vem, estarmos novamente aqui reunidos. Então nos resta agradecer realmente a Deus, a Jesus, aos espíritos dirigentes dessa casa e um bom retorno a todos para os nossos lares, que possamos levar daqui vibrações de amor e de paz para envolver os nossos lares e aqueles que nos aguardam. Então, muita paz a todos, uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. E até quarta-feira.